Bom, pessoal, aqui a gente tem já uma imagem que nos mostra todo o nosso trato aí, ó, gastrointestinal, trato digestório. Qual é a responsabilidade desse sistema? Qual é a função desse sistema? É um processo de digestão alimentar, tá? A função do sistema digestório é promover a digestão dos alimentos, fornecendo assim nutrientes para as células de todo o corpo. Os alimentos, eles estão numa estrutura complexa e eles precisam ser degradados em moléculas mais simples. A partir do momento que nós temos essas moléculas mais simples, essas moléculas elas podem ser absorvidas para a nossa corrente sanguínea e através dela ser levado em todas as partes do nosso organismo, nutrindo as nossas células, porque as nossas células necessitam desses nutrientes, as nossas células precisam receber esses nutrientes para que elas mantenham a sua constituição. As células não são as unidades fundamentais da vida? Sim, as células são as unidades fundamentais da vida. Elas precisam se manter vivas, então esses nutrientes precisam chegar até elas, mas eles chegam na forma simples, tá? Então vai acontecer um processo de digestão desses alimentos para que o nosso corpo fique nutrido, ok? Ok, essa é a função. Como é que ocorre então esse processo de digestão alimentar? O alimento ele vai passar de uma forma para uma forma que possa ser absorvida pela corrente sanguínea e possa então ser transportada pelo corpo. Esse sistema digestório, gente, ele é do tipo completo. O que significa um sistema digestório completo? Significa que ele tem início na boca, ele termina no ânus e ele apresenta uma diversidade de tubos, de especializações ao longo desse trato digestório, cada uma dessas partes realizando uma função específica. Então tá, esse sistema tem início aqui, ó, na boca, tá? Na cavidade oral e termina aqui no ânus, final da porção do intestino, ok? Entretanto, o que a gente vê ao longo desse sistema? Regiões altamente especializadas, tá? Então aqui a gente tem que a cavidade oral, ela apresenta a língua, ela apresenta dentes, ela apresenta glândulas que vão secretar substâncias importantes para o processo digestivo, tá? A gente vê aqui uma porção de faringe, que aí já é uma região tubular por onde o alimento passa em direção ao esôfago. Do esôfago, o alimento vai partir em direção ao estômago, tá? Região altamente especializada, muscular, ok? Do estômago, o alimento ele passa para o intestino e a gente sabe que o intestino ele tem uma porção que é chamada de intestino delgado e uma porção que é chamada de intestino grosso. Esse intestino grosso termina no reto, que tem comunicação aí com o meio externo, através do esfíncter anal, aqui através do ânus. Todo esse sistema, para que ocorra o funcionamento adequado de todo esse sistema, ele também apresenta o que nós chamamos de glândulas anexas, né? As glândulas salivares, elas são glândulas aí também consideradas anexas, além principalmente do fígado e do pâncreas. Essas duas glândulas são importantíssimas para o processo de digestão e a gente vai estudar tudo isso ao longo da nossa aula, tudo bem? Vejam aqui também a vesícula biliar, né, que fica associada ao fígado e a gente também vai falar sobre ela. Bom, gente, então a gente precisa estudar essa função de digestão, a gente precisa entender como é que acontece a digestão dos alimentos. Ela acontece de uma vez ou ela é gradual? Não, ela é gradual e é coordenada, né, também. Por quê? Porque não é ao longo do trato digestório que vai acontecer a digestão de todos os componentes dos alimentos. Isso é importante que vocês entendam. Então, a gente vai começar a estudar esse processo aí digestório. Bom, a digestão alimentar, ela é dividida em duas etapas. Aquela que nós chamamos de digestão mecânica
e aquela que nós chamamos de digestão química, tá? A digestão mecânica, ela tá mais relacionada com mastigação, com mistura do alimento, ok? Na digestão química, a gente já tem aí maior associação de enzimas. Então, a gente vai ter enzimas participando do processo digestivo, acelerando o processo aí de digestão, de quebra dos alimentos em partículas menores, em partículas que possam ser absorvidas. Então, olhem aqui, a digestão mecânica, onde é que ela ocorre? Ela ocorre a partir do momento que o alimento é colocado na boca e ela continua até que esse alimento atinja o estômago, tá? Então, quando a gente leva o alimento até a boca, o que acontece? A gente já começa a mastigar, tá? Então, tem a participação dos nossos dentes. A nossa língua é de extrema importância nesse processo, por quê? Porque ela também está fazendo com que ocorra a mistura desse alimento, com que ele não apenas misture ali entre si, entre as partes que estão sendo já quebradas mecanicamente, mas também que ocorra a mistura desse bolo alimentar com a saliva, tá? Então todo esse processo ele é mecânico. E aí vocês poderiam falar, não tem nada de digestão química aí na boca? Até tem. Porque, gente, quando a gente chegar na parte de estudo da boca, eu vou falar para vocês, existe uma enzima muito importante que atua na nossa boca. Ela é secretada aí pelas glândulas salivares, é a ptialina ou amilase salivar. E ela atua quebrando moléculas de amido em moléculas em carboidratos menores aí, que é a maltose, né? Então, a gente já tem digestão química, mas ela é principalmente mecânica. Fechou? Ok. Sabemos sobre a digestão mecânica e a digestão química. Então, a digestão mecânica é da boca chegando no estômago. A partir do momento que o bolo alimentar ele chega no estômago, a gente tem início o processo de digestão química. No estômago, gente, nós vamos ter a participação de enzimas que vão atuar degradando o alimento, e também no intestino delgado. A digestão química, portanto, propriamente dita, é aquela que acontece no estômago e no intestino.